Hoje é a vez de Armando Ferrentini apresentar os erros na propaganda. Este é o mais perfeito laboratório para testar a qualidade do molho tarantela da Arisco. José Dias vai mostrar a utilização da computação gráfica no Japão. Lula Vieira continua apresentando os pioneiros da propaganda, com os comerciais testemunhais. Espirais Neocid. É muito fácil passar uma noite sem mosquitos. Mirtz Godoy apresenta em primeira mão, no intervalo, os campeões no Clio Awards 89. Então me mostra. Jomar Pereira da Silva fala sobre a campanha A França está na Mesbla, os 200 anos da Revolução Francesa. Je ne connais que la chanson incommode. D'autres pour qui c'est ne rien qu'une mode. D'autres qui en profitent sans l'aimer. Arlérico Jacome conversa com Paulo Maldonado, diretor de operações da Giovanni Módulo Comunicações Rio. José Roberto Itacar Penteado pergunta a Luiz Fernando Pinto Veiga, superintendente de vendas do Jornal do Brasil: como você começou na propaganda? Minha cara secretária, a era de datilografar feito máquina terminou. Márcio Erlich fala sobre a revista Subs, onde os publicitários fazem história em quadrinhos. E agora, Armando Ferrentini, diretor da revista Propaganda, vai mostrar os erros na propaganda. Nova Filmes, uma produtora muito quente de São Paulo, dirigida por um grande profissional, Cláudio Meyer. Há 12 anos dirige a Nova Filmes. Nós vamos mostrar inicialmente para vocês hoje alguns dos melhores comerciais da Nova Filmes. Comerciais, por favor. Nuggets Sadia, pedaços de peito de frango empanados. Tem que ser Kaiser. Kaiser, uma grande cerveja. A cerveja dos momentos felizes. TV Itaú apresenta Night and Day. You are the one. Only you lift the rock, the sun. Whether near to me or far, it's no matter, baby, where you are. I think of you day and night, night and day, day and night. Caixa Eletrônico Itaú, seu banco. Night and day. TV Itaú, patrocínio Itaú, Banco Eletrônico 5 estrelas.
Os peixinhos apresentaram a nova cueca de algodão natural, Pai Herring. E parece incrível. Todo mundo bebe e fala bene da qualità dei tanghe. Puoi vedere? Mamma, io voglio più tanga. Ma che? Questo bambino sta pieno di buco. Non lo ridare il bambino. Vedi che gli fa bene. Pazzo! Tanghe, bevuto in più di 70 paesi. Poverino. A casa uma grande cerveja, a casa uma grande cerveja. Kaiser, uma grande cerveja. A cerveja dos momentos felizes. Exija Orloff. Orloff é uma vodka destilada 3 vezes. É um pouco mais cara, mas amanhã você não se arrepende. Pense em você amanhã. Exija Orloff. Hoje. Cenas de um verão. O sol resseca sua pele. O vento prejudica. A chuva maltrata. Para deixar sua pele sempre em forma, use Nivea Milk no corpo todo. Em 2 tipos, azul para a pele normal, rosa para a pele cansada e ressecada. Nivea Milk para depois das loucuras de verão. Diga Flats e acenda seu beijo. Maionegs apresenta Molho Creme, sua nova linha de temperos. Ervas finas, cebola, salsa golf e bacon. Molho Creme, o tempero que vai dar molho para muito prato. Acabamos de apresentar A Energia de Caro, segundo Vivaldi. Kaiser, uma grande cerveja. A cerveja dos momentos felizes. Ninguém pode negar. Ninguém pode negar.
apresenta o Mingau Musical. Mingau, 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 mingau. Mingau, mingau. Mingau, 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 mingau. A Rosina Infantil com vitaminas e proteínas apresentou mingau. Este é o mais perfeito laboratório para testar a qualidade do molho tarantela da Arisco. Com este equipamento, você vê como o tarantela é espesso e tem pedaços de tomate. Com este, você sente o aroma das especiarias. E é com este que você prova que tarantela é o mais gostoso que existe. Mas se você não abrir... Tarantela da Arisco. É só abrir, provar e gostar. A coleção Safira de H. Stern identifica as pessoas que escaparam da rotina. São relógios lapidados manualmente e marcam horas, séculos, milênios, sem jamais perder a beleza. Coleção Safira de H. Stern, para quem deixou de ser escravo do tempo. Esse cheirinho de café no ar me fascina. Me traz na boca um gosto dos bons tempos de fazenda. Poucos sabem que o paladar de um café está na arte de selecionar e combinar os melhores grãos. Cada café é o resultado de uma seleção diferente de grãos. Os grãos também são torrados de forma diferente. Assim é nesse café. Cada café com sabor só seu. Requinte é um café suave, torrado levemente. Casa Grande é um café forte, torrado a fundo. Já o Tradição é torrado no ponto médio. Suave, tradicional, forte. Qual o seu tipo preferido? Para sua mãe, Black & Decker, presente no dia a dia das mães. Vocês viram alguns dos melhores comerciais da Nova Filmes. Agora nós vamos mostrar-lhes uma curiosidade. É a apresentação da Nova Filmes. É uma apresentação constituída por desacertos, por erros verificados em alguns desses comerciais. Um trabalho que vale a pena ver. Um trabalho de muita criatividade. Vamos a esse rolo. Minha senhora, vou contar nessa canção uma verdadeira história dessa nossa profissão. Não sei se é por acaso ou se é mania, mas acontece todo dia, pode acreditar. Numa segunda-feira, no meio do expediente, veio aqui na produtora um fulano, um cliente. Disse que tinha um projeto especial, que era a nossa grande chance de ganhar o festival. A gente leva eles a sério, mas é sempre o mesmo lero-lero. Esse negócio pra ter disso, mas não tem jeito, a gente gosta disso. Me disse o tal sujeito que era um filme de 60, conversão de 15 e 30 e um montão de truca. A luz do Kurosawa, a produção do Jorge Lucas, a emoção do Charlie Chaplin, me disse mais. E os atores devem ser sensacionais, loiros lindos com 2 metros, super geniais. E cada filme deve ter assinatura diferente pra passar em cada país do nosso sul do continente. A gente leva eles a sério, mas é sempre o mesmo lero-lero. Esse negócio pra ter isso, mas não tem jeito, a gente gosta disso. E
quando tava tudo quase combinado, definido, ele lembrou de alguns detalhes importantes. Que o nosso prazo estava super espremido e precisava o quanto antes de uma redução. E que na verdade era sua intenção apresentar toda a campanha numa convenção. Pois o presidente dessa multinacional estaria especialmente na sessão inaugural. A gente leva eles a sério, mas é sempre o mesmo lero-lero. E tá negócio pra ter isso, mas não tem jeito, a gente gosta disso. Se o acertado não fosse aquele tropeço quando apresentei pro homem uma ideia sobre preço e tamanho, foi seu susto que não deu pra disfarçar. Quando eu falei de custo, ele parou de respirar. Espera um pouco, disse ele atrapalhado, vocês estão ficando louco, eu não tenho um cruzado. Pensei que pra vocês seria genial poder botar no repertório nosso comercial. A gente leva eles a sério, mas é sempre o mesmo lero-lero. E tá negócio pra ter isso, mas não tem jeito, a gente gosta disso. É isso aí, minha gente. Essa história é verdadeira. Parece brincadeira, mas não é não. A gente trabalha, e trabalha sério, apesar do lero-lero. É como diz o domador. É isso aí, bicho. A gente se queixa, mas não deixa essa cachaça. Ei! Ah, No próximo domingo, Intervalo vai entrevistar Cláudio Meyer, diretor daqueles primeiros comerciais que mostramos e diretor e idealizador desse rolo de apresentação do que nós podemos chamar de desacertos na produção de comerciais. Até o próximo domingo. José Dias apresenta um show de computação gráfica. Hoje nós vamos apresentar para vocês a sofisticada maneira que os japoneses estão utilizando computação gráfica para fazer comercial produto. A Japan Computer Graphics Laboratory desenvolveu um software que permite a transformação de um produto no outro e fez uma série de comerciais onde a gente pode ver a utilização desse software. E para a apresentação da fita de demonstração desta empresa, eles também utilizaram uma maneira nova, ou seja, apresentando o trabalho através de uma moça que troca os comerciais como se estivesse assistindo a uma televisão. Vamos ver os comerciais então. Oh, thank you.イタリアントマトという名のデトロイトを加え、ノースウエストはアメリカ7都市へ毎日ノンストップ。そして全米ネットワークでアメリカというアメリカへ。Live on。パナソニックからのファクシミリ。新しい時代の新しい形です。センサーアイニウム。ゴルフを新しくするのは私たちだ。12本のカーボンオールターゲット。
No próximo segmento de intervalo, Lula Vieira continua apresentando os pioneiros da propaganda, com comerciais testemunhais. No intervalo internacional, Mirtz Godoy apresenta os campeões no Clio Awards 89. E Jomar Pereira da Silva fala sobre a Torre Eiffel montada no aterro do Flamengo, uma homenagem da Mesbla pelos 200 anos da Revolução Francesa. Em cartaz no Cine Patê, o filme Diogo Jorgetti Festa, que recebeu os melhores prêmios do Festival de Gramado. É uma comédia negra sobre as relações humanas e a contradição do mundo moderno. O filme tem a Antônia Bujanra e Adriano Stewart nos papéis principais e a participação especial do músico Jorge Maltner. Eles são contratados para divertir os convidados de uma festa e passam todo o filme esperando pelo momento de entrar em cena. A lei não permite o voto em trânsito nas eleições para presidente. Caso você esteja fora de sua cidade no dia 15 de novembro, faça o seguinte: vá a uma agência do Correio e preencha o aerograma de justificação de ausência. Depois, envie esse aerograma para o juiz da zona eleitoral em que você se alistou. Mas não se esqueça de que a democracia vai sentir falta de seu voto. Tribunal Superior Eleitoral. Jornal Minas, primeira edição. Os principais fatos de Minas na maior cobertura local da TV. De segunda a sexta, 7h45 da noite. Jornal Minas, primeira edição. Um jornalismo dinâmico e atuante. E agora, as histórias da propaganda. Lula, é com você. Hoje eu vou mostrar para vocês, dentro dessas nossas histórias da propaganda, alguns comerciais feitos por gente famosa. É um recurso muito usado pelos publicitários, pois um rosto conhecido garante muita atenção para o comercial. Mas é um recurso muito ingrato também, pois é preciso que exista total adequação entre o produto e a imagem que o público tem da pessoa que está fazendo o testemunho. Comerciais milionários caíram em descrédito quando não foram considerados ridículos, simplesmente porque o telespectador jamais associou determinadas personalidades com certos produtos que foram vendidos. Hoje, eu não vou comentar se valeu a pena usar artistas nos comerciais que nós vamos ver. Eu vou deixar a critério de vocês decidir se foi ou não foi dinheiro jogado fora os cachês altíssimos que algumas estrelas cobraram por alguns comerciais. Vamos começar com um muito antigo, feito pela primeira dama do nosso teatro. Vamos ver. Antigamente, o descanso durante a noite era um suplício por causa dos mosquitos. Mas hoje existe uma coisa maravilhosa para um sono tranquilo. Sabem o quê? Espirais. Espirais Neocid. É muito fácil passar uma noite sem mosquitos. Veja. Separe com cuidado uma espiral da outra para não quebrar. Coloque a espiral no suporte metálico que acompanha cada caixa. Veja, o suporte ficará melhor sobre o prato. Assim. Agora, é só acender a ponta da espiral e ela queima sozinha até o fim. Afugenta os mosquitos e você dorme tranquila. Boa noite. Se vocês tiverem mosquitos em casa, façam como Fernanda Montenegro. Usem espirais Neocid. Neocid, o inseticida da casa limpa. Um produto Geigy. Neste comercial, a Fernanda Montenegro, já famosa, até porque ela é famosa desde o primeiro dia que pisou num palco, interpreta Fernanda Montenegro e uma dona de casa comum. Você acreditou nela? Bom, mas muitas vezes a presença de um astro tem a finalidade apenas de aumentar a carga dramática do comercial, mesmo que não necessariamente a celebridade tenha qualquer relação com a mensagem. Vamos ver este exemplo. Paulo Outram.
Deus regendo a inteligência dos homens. Os homens estão sendo esmagados pela rapidez das mudanças. 4.985.763.000. Quem você pensa que é? Eu tenho a vida e a morte. Tenho sangue, ideias. Eu tenho coração. Quem deu o primeiro passo fora desse planeta? Quem? Tá certo. Precisamos do seu sim para descer a Terra. Mas isso não faz de você meu dono. Eu temi a água, mas dominei a água. Eu temi o fogo, mas dominei o fogo. Eu criei você para me servir. Ave computador, ferramenta em mãos humanas. O Banco Residência acredita que as decisões estão cada vez mais nas mãos sensíveis do homem. Parece que é adequado a um artista como Paulo Autran fazer essa reafirmação da sobrevivência do homem diante do poder do computador, da sobrevivência do artista diante da frieza do computador. Assim como me parece bastante natural que, se alguém quiser falar de poesia, simpatia, doçura, utilize a figura de Grande Otelo. Mariana, Dona Mariana, tenho ciúmes de ti. Ainda és a mesma da cidade de São Sebastião. Há nesta rua uma aragem que traz de volta um tempo que é o mesmo tempo de agora. Sorveteiro! Ô de casa, tem peixe fresco. E as seus familiares? Pastéis de nata, leitão assado e os quindins assim, De noite, a lua ficava espiando as moças passearem seus vestidos por este mesmo chão. E, de repente, eu sonhei que tu estava tão linda. Mademoiselle, deixe meus dedos entre os seus e ponha seus olhos nos meus. Mariana, do meu passado, do meu presente, eu tenho ciúmes de ti. Neste fim de semana, a Rua Dona Mariana espera por você. Solar Dona Mariana, Zeppelin Residência. E, finalmente, dois comerciais que eu queria que vocês comparassem. São do mesmo produto, o uísque Passport. Um foi feito por um conhecido bebedor, supostamente uma tremenda autoridade em qualquer bebida alcoólica. E o outro, por um apreciador de coisas finas, um bom vivan universalmente conhecido. Com vocês, o consumidor pesado do uísque, Frank Sinatra, e o apreciador refinado, David Niven. Step up to reality. And each time I do, just the thought of you makes me stop just before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Hello, Tudo Ben. You know, for a long time, I wished many times to sing, especially to my friends in Brazil. And now it has happened, and I'm very glad, too. So I think we should celebrate with Passport, of course. Saúde. Good evening, my friends in Brazil. Do you know me? Well, never mind. I show you my passport. We in Britain take our passports straight, like this. And it tastes great. But sometimes I like to take mine
The Brazilian way. On the rocks. Saúde. Intervalo internacional, a vez dos festivais. Mirtz Godoy apresenta os campeões no Clio Awards 89. Da última vez, nós falamos dos festivais de Nova York de mídia impressa e rádio e dos brasileiros vencedores. Hoje, falaremos dos campeões no Clio Awards 1989. Como representante brasileira do Clio, orgulhosamente nós publicamos um aumento de 4.000 inscrições em comparação ao ano passado, alcançando o maior número em qualquer competição mundial no gênero. 26.947 inscrições, vindas de 70 países, demonstrando assim o prestígio, a fama, a importância e o respeito que todo mundo publicitário tem pelo Clio Awards. Aos vencedores brasileiros, nossos parabéns, pois um Clio hoje significa a coroação e a consagração do seu trabalho no seu país e no exterior. Mostraremos agora o filme brasileiro que vai ficar na história do Clio. Ano em que foi criada uma nova categoria, Olympics, onde a grande vencedora foi a Standard de São Paulo, deixando para trás a Inglaterra e sagrando-se grande vencedora para o Brasil com o comercial cujo título é Medals for Brazil, da Philips. Diretor de criação, Clóvis Calia. Redator, Ivan Rotundo. Diretor de arte, Aurélio Giulianelli. Produtora, Daniel Messias, São Paulo. Produtora musical, Trilha Express. Diretores, Daniel Messias e Nilton Pacheco. Animação, Daniel Messias e Luiz Alberto Borghi. Ilustração de Jack Honk. An Olympic dream come true. Be a part of the Medals for Brazil campaign. Buy Philips products and participate. You can win valuable prizes. You can get your regulation at the nearest Philips dealer. Outro grande vencedor brasileiro no Clio deste ano foi Iogurte Yoplait. Título, Geladeira. Agência, Norton Publicidade, São Paulo. Diretores de criação, Cristina Carvalho Pinto e Nelson Porto. Redatores, Wagner Solano e Cristina Carvalho Pinto. Diretor de arte, Felinto Pereira de Souza. Produtora, Câmara One, São Paulo. Produtora musical, Matrix. Diretor, Adilson Bonini. Diretor musical, Teco Fux. Vamos agora ao comercial. Mãe, cadê meu Yoplait Força? Tá na geladeira. Não tá, mãe. Tá sim. Não tô achando. Pela última vez, filhinho. Tá aí, na geladeira. Então me mostra. Pode deixar, mãe, que eu levo de volta. Yoplait Força é o único iogurte enriquecido com vitaminas. Mais que alimento, é alimento forte. Yoplait Força, qualidade Yoplait e tome força. Por dentro do produto, Jomar Pereira da Silva está aqui para dizer por que a França esteve na Mesbla. Uma das empresas que certamente teria vários queijos de marketing para contar é a Mesbla, vitoriosa e premiada pelo conjunto de ações mercadológicas que a faz uma das organizações mais bem-sucedidas do país. Agora, por exemplo, por ocasião dos festejos do bicentenário da Revolução Francesa, realizaram um evento promocional de repercussão até a nível internacional e que acabou por se reverter também no magnífico resultado de vendas de seus 800 produtos exclusivos para a ocasião e expostos nas suas 48 lojas. A campanha A França está na Mesbla, com duração de 15 dias, utilizou simultaneamente vários instrumentos de comunicação envolvendo desde a decoração dos pontos de venda, encartes em jornais e um belíssimo comercial, culminando com a montagem de uma réplica da Torre Eiffel
em 60 metros de altura, em pleno aterro do Flamengo, tendo como fundo a Baía de Guanabara e o Pão de Açúcar. Vamos mostrar um exemplo deste trabalho que foi todo criado e coordenado por sua agência de publicidade, a Provarejo. Vamos mostrar esse VT. Être heureux, c'est plus au monde, c'est qu'on cherche. J'aime rire, chanter, je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. Je ne connais que la chanson incommode. D'autres pour qui ce n'est rien qu'une mode. D'autres qui en profitent sans l'aimer. Pourtant s'il est une samba sans tristesse, c'est un vent qui ne donne pas l'ivresse, un vin qui ne donne pas l'ivresse, on se ne pas la samba que je veux. Vive la France! A França está na mesma. Samba! E para marcar a data festiva da Revolução Francesa, o 14 de julho, foi comemorado em torno desta réplica da torre com a apresentação da Orquestra Sinfônica Brasileira, regida pelo maestro Isaac Karabichevich, além de recital de piano com Arthur Moreira Lima, o balé da Dalal Ascar e o famoso bailarino internacional Jorge Don, solista do Bolero de Ravel. Estiveram presentes neste evento cerca de 100 mil pessoas deslumbradas com a beleza que foi o espetáculo. O resultado de todo este esforço mercadológico é que a Mesbla teve vendas acima das suas expectativas, envolvendo os produtos específicos para cama, mesa, banho, cozinha, decoração, presentes e perfumaria. E pelo brilho que alcançou, não será exagero afirmar que a campanha A França está na Mesbla também levou a Mesbla até a França. No próximo segmento de intervalo, Arlérico Giacomi entrevista Paulo Maldonado, diretor de operações da Giovanni Módulo Comunicações Rio. José Roberto Ítaca Penteado pergunta a Luiz Fernando Pinto Veiga, superintendente de vendas do Jornal do Brasil, como você começou na propaganda? E Márcia Erlich, em mídia impressa, fala sobre a revista de história em quadrinhos feita por publicitários. Surf, voo livre, belas praias do litoral sul, cenário paradisíaco para uma história de amor e sedução. Cláudia Magno, André de Biasi e Bianca Baiton em Garota Dourada. Garota Dourada, filme de Antônio Calmon, mostra do cinema brasileiro, cartaz de cadernos de cinema, neste domingo, 8 da noite. Você não levou seus baixinhos para tomar a vacina? Amanhã vários postos de vacinação vão funcionar. Não deixe de ir. É só gotinha a gotinha e tchau, tchau, paralisia infantil. O multimídia Sérgio Ricardo investe agora na literatura infanto-juvenil. Mais conhecido por suas canções de protesto, Sérgio Ricardo resolveu contar em prosa uma fábula sobre o Brasil. O livro narra as aventuras de um elefante que tem suas presas roubadas por uma raposa. No final, Sérgio Ricardo ensina que por mais espertas que sejam as raposas, elas podem ser derrotadas por um elefante corajoso e determinado. O Elefante Adormecido será lançado nesta segunda-feira, às 8h30 da noite, no Cabaré Mineiro. O jornalista Arlérico Giacomi, da Tribuna da Imprensa, está aqui para apresentar Intervalo Nacional. Hoje, nesse Intervalo Nacional, nós temos um exemplo típico de um mineiro que virou carioca. Paulo Maldonado. Ele é o diretor de operações da Giovanni Módulo. Está há 26 anos no mercado e já passou por grandes agências como a Thompson, a DPZ, a Almap, a Denison, a Standard e a Salles por 2 vezes. Ele é um profissional basicamente de atendimento e agora está ampliando a sua ação na propaganda nessa nova função. Mas vamos começar vendo 2 trabalhos da nova agência de Paulo Maldonado, a Giovanni. O primeiro para o cliente Vulcan, é o comercial Cavaleiros, criação Adilson Xavier e Antônio Torres, produtora Texcine Rio, direção de fotografia Jean Benoit Crepon, o JB,
trilha sonora da Viva Voz com arranjo de Ari Sperling. E um detalhe muito marcante, esse é o primeiro comercial realizado pela consagrada Tezuka Yamazaki. Tubos e conexões de PVC Vulcan. Mais confiança para a luta do dia a dia. Vulcan aguenta mesmo. E vamos ver também o comercial Madre para a Associação Brasileira de Produtores de Discos. Criação Adilson Xavier, Antônio Torres, Raul Miranda e Rogério Cavalcante. Produtora Jodá Fies Rio, direção Chico Abreia, direção de fotografia Jean Benoit Crepon, trilha sonora Viva Voz com arranjo de Ari Sperling. Você pensa que eu só gosto de música sacra, canto gregoriano? Disco, o presente que todo mundo gosta. Paulo, na sua visão, qual é a tendência das agências de propaganda? Arlérico, as agências, ninguém é pequeno por vocação. As agências se desenvolvem, nascem, crescem. Agora, por que elas têm que se tornar tão pesadas depois que chegam a um certo nível de crescimento e conquistam tantos clientes? Essa é uma pergunta que fica para todos nós e que, dentro do meu pensamento, eu acho que não é o que deveria ocorrer. As agências deveriam manter sempre um nível de velocidade e de capacidade de atendimento a seus clientes que correspondesse àquele momento em que ela estivesse lá no seu momento mais feliz de crescimento, ou da sua vida, ou da sua capacidade. Na tua visão, qual é o papel de uma agência de propaganda? O papel de uma agência de propaganda seria atender às necessidades de comunicação de seus clientes e se moldar a essas necessidades, independente do seu tamanho, fosse ela uma agência grande ou pequena, e sendo grande, não se tornar uma agência pesada, lerda, nesse atendimento e na solução desses problemas de seus clientes. Quer dizer, ela vê se o cliente precisa de anúncio ou de promoção, enfim, não se ater somente àquele negócio de que propaganda é fazer anúncio para veicular. Essa é a solução mais comum. O cliente tem uma necessidade de comunicação, a agência corre com um filme de 30 segundos, um comercial, um cartazete ponto de venda e um anúncio de página dupla para a revista Veja. Não é por aí. O negócio é ouvir, entender e buscar as necessidades mais profundas do mercado do cliente e tentar responder dentro do marketing do cliente com as necessidades que ele tivesse. Fosse na área de promoção, fosse na área de relações públicas, fosse na área que fosse, independente do anúncio. Pode ser uma solução de propaganda, de publicidade, ou pode ser uma solução de outra área do marketing do cliente. Ok, vamos ver mais dois trabalhos da Giovanni Módulo. O primeiro para Casa Sendas, é o Júlio, criação Carlos Henrique, Valois Correia e Antônio Celso, produtora VT1, direção e fotografia Eide Valesco, trilha sonora CBS em cima de uma música de Julio Iglesias. A discoteca Sendas tem um presente muito especial para o papai por um precinho que ninguém tem. O LP Romance, de Julio Iglesias. Romances é o meu último LP. Se você ainda não tem romances, completa a sua coleção na discoteca Sendas. O melhor presente para o papai está na melhor discoteca do Rio. Sendas, a discoteca de ouro. O melhor presente está na discoteca Sendas.
E vamos ver também o comercial Entrevista para o Laboratório Espazil, criação Adilson Xavier e Cláudio Hortmann, produtora Jodá Fies Rio, direção Chico Abreia, direção de fotografia Pedro Farcas. Vamos ouvir agora a opinião de um típico consumidor de vitamina normal. E aí, como é que vai essa força? Vitamina normal, para quem tem fome de saúde. Quem é do meio da propaganda sabe que o Paulo Maldonado não é somente publicitário, ele também é um belo poeta. Ele tem 2 livros, aliás, muito lindos, que são O Último Gole e Vai. Até por isso eu quero saber de você uma coisa. Na tua visão, o publicitário é um homem culto? Arlérico, o publicitário, como qualquer outro profissional de qualquer atividade nesse país, não está desvinculado da realidade do país. Então, se o país premia, se o país estimula a cultura, o país que faz isso tem em todas as atividades pessoas que realmente estão ligadas à cultura, entendendo-se cultura como todas as manifestações de uma nação, de um povo. O publicitário não é mais ou menos culto que nenhuma das outras atividades que existem. Como ele lida com artes, como ele está na mídia, como ele tem uma visibilidade, normalmente cobra-se isso dele. Agora, ele não é mais ou menos que nenhuma outra atividade que se pratique nesse país. Ô Paulo, você tem uma visão muito crítica, você vê as coisas até da propaganda com uma certa ironia. Antes até da gravação a gente conversava e você contou assim histórias muito engraçadas que eu não vou perder a oportunidade que você conte também para todo esse público que está assistindo o intervalo. Por exemplo, aquela do diretor e as suas vacas. Ah, sim. Eu trabalhava numa agência de propaganda muito recentemente e um vice-presidente, executivo, diretor da agência, tirou todos os anúncios que ele tinha nas paredes da sala, anúncios dos seus clientes, e como ele era um grande criador de gado, ele substituiu por todas as vacas premiadas que ele tinha lá no seu plantel. Orígenes Lessa como redator da Thompson. Ele tinha que criar um slogan para um sabonete floral. Passou meses tentando esse slogan e o cliente recusava sistematicamente. Até que o cliente disse, eu quero um slogan como o da fechadura real. Assim, fechadura real, fecha e dura. Ele foi para a máquina, pôs o papel e aí sacou o slogan, né? Sabonete floral, sabo e nete. Um diretor e o barulho do RTVC. Essa é outra história também recente. Um vice-presidente de uma outra agência que eu trabalhava e ele começou a se sentir muito incomodado porque a sala dele ficava ao lado da sala do RTVC, o departamento de rádio, televisão e cinema, e passavam muitos filmes e fazia muito barulho de propaganda. Então ele mudou a sala dele para o outro lado, para o fundo da agência, para não ouvir muito barulho de comerciais, de spots, jingles e etc. Ok, Paulo, muito obrigado pela tua vinda aqui ao intervalo e terminamos com mais 2 trabalhos da Giovanni. É o comercial Cama dos Gatinhos para Metalonita Dijon, criação Adilson Xavier e Jeová Santos, produtora Jodá Fies Rio, direção Chico Abreia, direção de fotografia JB Crepon, trilha sonora Viva Voz com arranjo de Ari Sperling. Gatinhos, tem colchão Dijon, a grife no colchão. E um comercial que não foi para o ar, para o cliente Embratel, é o Menino, criação Adilson Xavier e Vicente Nolasco, produtora Texine Rio, direção Jean-Pierre Resmond, direção de fotografia JB Crepon, trilha sonora da Pesson com arranjo de Henrique Meia.
A Embratel, empresa do sistema Telebrás, oferece as conquistas da tecnologia a um número cada vez maior de brasileiros. O presente se liga com o futuro via Embratel. José Roberto Ítacar Penteado, vice-presidente da Escola Superior de Propaganda e Marketing, está aqui para perguntar: como você começou na propaganda? Alguns dos melhores profissionais de propaganda não trabalham em agências de propaganda. É que existe um mercado de trabalho importante constituído pelas empresas que anunciam, que são os anunciantes, e pelos veículos de comunicação, os jornais, as revistas, as emissoras de televisão, que contratam profissionais de propaganda para administrar as suas relações com os anunciantes e as agências. O nosso convidado de hoje é o Luiz Fernando Pinto Veiga, superintendente de vendas do Jornal do Brasil. E eu vou perguntar para ele como é que começou a trabalhar em propaganda, Luiz. Olha, Zé Roberto, essa profissão que hoje eu pratico com muita dedicação e com muito amor, ela surgiu na minha vida praticamente por acaso. Eu cursava o 4º ano de Direito, esperando exercer a profissão, quando fui à Bloch, na época, mais conhecida simplesmente como Manchete, e tentar um lugar no departamento jurídico da empresa, onde então eu esperava fazer minha carreira. E de repente, com aquele jeito muito peculiar do Oscar Bloch, ele olhou para mim e disse: escuta, você não gosta de publicidade? Porque no departamento jurídico eu não tenho lugar. Eu disse: olha, eu não conheço nada, não sei nada sobre publicidade, mas se você acha que o negócio é bom, eu de repente até começo. E assim começou a história há 20 e qualquer coisa anos atrás. E aí você foi diretamente trabalhar no departamento de publicidade? Fui trabalhar no departamento de publicidade, como você bem colocou, num dos campos, numa das 3 pontas da publicidade, como trainee de contato, e felizmente a coisa desenvolveu-se muito rapidamente. Eu, com esse início, 3 anos depois, eu era diretor de publicidade da Bloch, tendo passado por contato, gerente de área e diretor executivo e depois diretor nacional de publicidade. Essa história foi rápida e ela foi muito gratificante, porque justamente o sucesso que você vai obtendo no início vai provocando em você cada vez maior amor pela coisa. E eu acho que uma coisa é resultante também da outra. Enfim, dessa forma eu comecei, gostei, e se você quer saber, eu jamais participei ou voltei a praticar qualquer coisa ligada à minha profissão, que era de ser advogado. Advocacia, né? Agora, você deixou, eventualmente, o veículo, né, e trabalhou em agência de propaganda também, foi? Sim, a passagem maior da minha vida profissional foi por veículos. Eu tive 11 anos na Bloch, que começou dessa forma que eu te contei. Depois tive 2 anos no Globo como diretor de planejamento, uma pequena passagem também pela Última Hora como diretor comercial, e depois então entrei em agência de propaganda, que foi minha única experiência em agência, onde eu fiquei 8 anos na Arteplan. Passei 2 anos aqui na Arteplan no Rio e depois fui para São Paulo, onde eu dirigi a agência durante 6 anos, até retornar para o Rio, para a função que eu desempenho hoje no Jornal do Brasil. Bom, e a Arteplan, como vocês sabem, é uma das maiores agências brasileiras e, sem dúvida nenhuma, uma das mais importantes agências do Rio de Janeiro. E o Luiz Fernando trouxe para nós hoje um comercial que foi criado e produzido na época em que ele era um dos diretores da Arteplan e que é o comercial que nós vamos assistir agora. Minha cara secretária, a era de datilografar feito máquinas terminou. Chegou a nova Olivetti eletrônica. Tudo o que foi escrito pelas melhores máquinas de escrever até hoje são páginas do passado. A nova Olivetti eletrônica começa a escrever as páginas do futuro. Ela tem um coração eletrônico que parte por você. Faz margem, centraliza, retorna e corrige através de memória. Automaticamente. E escreve com esta avançadíssima margarida. Por isso ela bate em silêncio, como o seu coração. Use a nova máquina de escrever Olivetti eletrônica e simplifique seu trabalho. Afinal, robô tem que ser a máquina, não a secretária.
Nova Olivetti Eletrônica. O futuro em suas mãos. Bom, como vocês viram, trata-se de um comercial com uma moça robô, não é? Da Olivetti. Luiz Fernando, você trouxe esse comercial como alguma coisa que marcou a sua carreira profissional, como um comercial importante para você. Conta pra gente um pouco a respeito disso. Olha, Zé Roberto, na história da agência, você sabe que na função que eu desempenhava na Arteplan, que era um misto de diretor-geral da agência em São Paulo e diretor de atendimento, a participação criativa num comercial é muito pequena. Então eu quero, inclusive, nesse momento, dizer a você que o pai desse comercial, o pai criativo desse comercial, foi um profissional que trabalhou comigo em São Paulo, Rodolfo Cavalcante, e ele foi produzido na Sonima, dirigido pelo Pinto Louco. E, de repente, essa coisa, evidentemente, que a gente, como responsável maior pelo atendimento, teve como missão participar muito de perto dessa história para convencer o cliente de que o comercial era bom, o que realmente aconteceu, a tal ponto que nós ganhamos naquele momento os 2 maiores prêmios da propaganda daquele ano, que foi o Colunista São Paulo de 82 e o prêmio da TV Globo do Profissionais do Ano. Ele foi o prêmio nacional do Profissionais do Ano. E isso, então, evidentemente, foi uma coisa muito gratificante. A gente procurava passar naquela época, dada o lançamento, que foi o primeiro lançamento da máquina de escrever eletrônica, a gente procurava passar uma ideia de futuro. Então a cenografia do comercial, inclusive, foi toda montada dessa forma, você vê um escritório do futuro. E a secretária, então, ao final do comercial, ela dá aquele toque humano. Quer dizer, tudo isso é o futuro, mas ainda existe a pessoa. Bom, eu espero que daqui a alguns anos não venha o Lula mostrar esse comercial como um dos comerciais famosos do passado, né? Com todo esse futuro, ele está muito atual ainda. Luiz, muito obrigado, então, pelo seu comparecimento aqui hoje. Obrigado a você. É a vez de Márcio Erlich, diretor da Dinâmica de Comunicação, falar sobre mídia impressa. Quem gosta de histórias em quadrinhos e também conhece os quadrinhos brasileiros, com certeza já ouviu falar em Júlio Shimamoto. Shima, como ele é chamado pelos amigos, já fez quadrinhos de terror, histórias infantis e homenageando os seus antepassados do Japão até histórias sobre samurais. Mas o Shima também é um diretor de arte de propaganda de mão cheia, com muitos prêmios nas costas. Atualmente, ele está no escritório da Thompson, aqui no Rio, fazendo dupla com o redator Ulisses Tavares, em campanhas para Esso, Bacardi, Skol e outros clientes da agência. Mas, pelo seu lado, o Ulisses também não é criador de só pensar em propaganda. Ele tem mais de 30 livros de poesia publicados, tem letras de música e até peças de teatro. Quer dizer, os dois, trabalhando juntos, acabaram fazendo dupla também numa produção não publicitária, um incrível álbum de história em quadrinhos para adultos, que está sendo lançado esta semana com o nome de Subs. Nesses Subs, você pode entender o que quiser: subterrâneos, submundos, subversivos, substitutos, substâncias, enfim, são 9 histórias que falam desde sobre a lógica cruel de reuniões, de negócios, até sobre problemas de um índio que busca as suas raízes perdidas, passando por outras surrealistas, como a do Cara Lisa, o garoto que nasceu sem rosto. Tudo num texto primoroso e tragicômico de Ulisses Tavares e com a força dos autocontrastes dos desenhos de Júlio Shimamoto. Nem só de pão vive o publicitário, e a dupla Ulisses e Shima prova isso com muita competência. E como eu sei que vocês gostam quando eu dou o telefone aqui das pessoas de quem eu falo, para vocês entrarem em contato, anotem aí os números para falar com o Ulisses Tavares ou com o Júlio Shimamoto, os autores do Subs. 021 529 5566 e 021 529 5520. E procure um álbum que vocês vão gostar. Se você quer participar de Intervalo, dando opiniões ou sugestões de reportagens, escreva para a Caixa Postal 33168, Rio de Janeiro. E até o próximo domingo.